O estranho fenômeno dos jogos Existe por aí uma teoria de que marrons. as cores têm uma certa influência no emocional das pessoas. O azul, por exemplo, representa a calmaria, a tranquilidade, enquanto o vermelho representa o fogo, as emoções fortes e até o amor. E cada cor tem uma representação nas emoções. Então, a maioria dos jogos costumam ter um direcionamento artístico que leva em consideração a influência que as cores causam nas pessoas. E geralmente usam a paleta de cores que tem uma certa harmonia e são bastante agradáveis. Vocês estão ligados no meu vídeo aí, ó. O estranho fenômeno dos jogos marrons. Na minha cabeça ia ser um monte de jogo bosta. Mas pelo visto não é isso. Aos nossos olhos, ou no mínimo tem alguma conexão com o contexto do jogo. Geralmente, a escolha certa da paleta de cores pode ajudar a transmitir a experiência do jogo, pode ajudar a imergir o jogador dentro daquele universo do jogo e até atrair mais pessoas e, em alguns casos, aumentar as vendas de um determinado game. E bom, um exemplo bastante interessante que pode surgir por aí é o exemplo do GTA 4. Eu acho que todo mundo Grand Theft Auto 5! concorda e acredita que aquele filtro pesado, Grand Theft Auto 5. Tá bom, parei. amarronzado, meio sépia que a gente vê no GTA 4 é pra ajudar a transmitir aquela sensação sombria do game, né? Causar com a história, com a ambientação dessa Liberty City extremamente intimidadora e claustrofóbica, que de certa forma também tem uma conexão com a história do game, que também é bastante sombria, pelo menos se você considerar outros jogos da franquia. Esse filtro Discordo. que inclusive afasta muita gente, né? No vídeo anterior, muitas reclamações envolvendo esse filtro do GTA 4, né? Que muita gente não gosta. Tem opiniões contrárias, então? Não discordo. Mas tem uma coisa muito estranha e de certa forma meio curiosa sobre esse filtro marrom do GTA 4 que eu acho que nem todo mundo percebeu e quem percebeu não deu muita atenção pra esse detalhe. GTA 4 não foi o único jogo marrom daquele ano daquele ano de lançamento, né? Um outro jogo que foi lançado no Tu mesmo sabe a teoria do Deadpool, né? Usar calça marrom. ano do GTA 4 foi o Dead Space, que assim como o GTA 4 tinha um tom marrom bastante forte. E acho que todo mundo aqui concorda que esses dois games não tem nada a ver um com o outro, né? E fica essa pergunta, por que eles compartilham essa paleta de cores tão parecida? E você pode tentar argumentar que são dois jogos que tentam transmitir uma atmosfera sombria, então é bastante natural que esses dois games tenham uma coloração parecida, certo? Sim, mas se você começar a observar outros jogos da mesma época, a coisa fica um pouco mais estranha. Falando só em 2008, a gente tem Metal Gear Solid 4, Mas o Metal Gear Solid 4 é um jogo de guerra também, tipo, Resistance sei lá, 2, sei lá. Fallout 3, não vou ficar dando palpite aqui. Resistance também é um jogo mais sombrio. Fallout também é um jogo sombrio. Far Cry 2. Todos esses jogos são bastante Tá, o Far Cry não. características próprias, com propostas diferentes, mas que compartilham essa mesma característica. But I can try. I can try. My English can be trained. Uma paleta de cores ali puxada pro marrom meio sépia. O negócio fica ainda mais esquisito quando você analisa jogos de toda aquela geração. A gente tem o Heavy Rain, Infamous, Dark Souls, Gears of War, o Red Dead Redemption e até títulos aconteceu com aquela época que todos os jogos estranhamente começaram a decidir por uma paleta de cores mais marrom. O que aconteceu? Que tipo de fenômeno é esse que tomou conta dos videogames nessa época? Se a gente tentar traçar a origem dessa tendência, talvez a gente consiga encontrar alguma coisa. O lance é, essa tendência não começou no PlayStation 3 e no Xbox 360. Ela começou no final da geração do PlayStation 2, mais precisamente bem no finalzinho de 2004. Na época a gente tinha Killzone, a gente teve o Need for Speed Most Wanted, Prince of Persia, até o God of War, Black e o mais icônico daquela época, Resident Evil 4. Essa curiosa fase marrom dos videogames foi iniciada no final do PlayStation 2 e só começou a desaparecer no começo de 2013. Foi uma longa fase no mundo dos videogames e o fim dela é bem perceptível naquele ano, né? Porque vários jogos decidiram pôr uma paleta de cores mais colorida lá em 2013. Por exemplo, o GTA V, ele tem cores mais vivas, ao contrário do tom amarronzado do GTA 4. O Far Cry 3 é muito mais colorido do que o Far Cry 2. E de novo eu pergunto, o que aconteceu naquela época? Por que os jogos todos resolveram ficar marrom? Tô fazendo esse vídeo. Eles ficaram marrom porque
os diretores decidiram, né? Não, they're brown because the directors decided. Galera, inspirado em um vídeo gringo Bro. chamado Remember Whenever a Game Was Brown, de um youtuber gringo chamado Ink Ribbon. E no vídeo dele, ele diz que o início dessa tendência foi em Resident Evil 4. Mas quando eu fui observar os games da época, havia uns jogos lançados antes de Resident Evil, né, em 2004, que já tinham essa tendência. Prince of Persia e Killzone, por exemplo, foram lançados antes de Resident Evil. Esse canal gringo, que fez esse vídeo excelente, aliás, menciona no vídeo que talvez essa tendência tenha algo a ver com a sensação que a cor marrom traz e o tipo de jogo que o público estava buscando naquela época. Assim como antes da fase marrom dos games, nós tínhamos jogos muito coloridos e foi simplesmente uma tendência. Mas eu tenho a teoria, o palpite, a hipótese de que talvez tenha algo a mais escondido. Eu já tinha notado essa falta de cores nos jogos da geração passada, né, com esse filtro mais marrom, mas eu nunca parei pra pensar o porquê que era daquela forma. Porém, eu tinha a impressão de que tinha algo a ver com a limitação de hardware. Então, nos comentários desse vídeo gringo, eu achei uma matéria de 2009 do site Gamasutra que comenta exatamente sobre isso. A matéria tá em inglês, mas lá tá dizendo que, mas resumindo o que tá lá, tá dizendo que o motivo da falta de cores é realmente técnica, de que tirar as cores dos jogos dessa época faziam os gráficos parecerem que eram melhores do que realmente eram, ou pelo menos disfarçava defeitos. O lance é que diminuir a quantidade de cores dos jogos dava mais controle para os desenvolvedores. We are here creating conspiracy theory and it's all the time for better graphics. Agora em português, é que tem gente gringa aqui assistindo, né? Então, a gente aqui criando teoria da conspiração e era só pra gráfico bom. Naquela época, né? Os jogos eles não lidavam muito bem com a luz indireta e jogos com maior variedade de cores mostravam mais defeitos que não apareciam na geração anterior, mas começaram a surgir naquela geração. Então, dessaturar os jogos, deixar eles mais monocromáticos, era uma forma de contornar isso, pelo que esse artigo tá dizendo, e pra mim faz sentido. Mais ou menos como o Need for Speed 2015 consegue parecer fotorrealista em alguns momentos, justamente porque o jogo se passa apenas na fase noturna. Quem que lembra do Need for Speed 2015, né? E pra mim, isso faz bastante sentido. Eu ainda adiciono que usar tons marrons no jogo disfarçava a falta de cores que os jogos daquela época tinham. Não era todos os jogos, né? Alguns variavam entre o cinza e marrom. Tem o exemplo, por exemplo, do Skyrim. Eu fui jogar pela primeira vez no Resident 4 esse fim de semana. Esse fucking fim de semana. A diferença. Tenta achar alguma coisa vermelha no Skyrim e você vai falhar miseravelmente. E você pode notar que todos esses jogos eles têm uma temática um pouco mais sombria, né? Mais dark. E eu particularmente acredito que a ideia de criar jogos sombrios era uma consequência dessa decisão de hardware, dessa limitação técnica e que de certa forma ajudou a definir várias franquias de jogos que a gente joga até hoje. Fez parte da história dos videogames. Tipo como o Silent Hill usava aquela neblina para disfarçar aquele draw distance bem limitado do PS1. É curioso observar também que não foi uma empresa de jogos ou outra, né? Foi um fenômeno global. Todas as empresas passaram a produzir jogos em tons de marrons. Vamos ser honestos, no mínimo é uma coisa bastante interessante e curiosa pra gente observar. E também que a Nintendo não dava a mínima pra essa tendência, né? O Mario Galaxy coloridão lá no meio desse monte de jogo em tons de sépia e marrom. Isso me faz pensar o quanto os jogos mais monocromáticos do final da era do PlayStation 2 eram justamente os jogos que pareciam ter gráficos mais avançados. Né? Eu lembro que Resident Evil 4 era um jogo que tinha o gráfico muito à frente dos outros, isso porque a versão de PS2 era inferior à do GameCube. E fica aí a pergunta, será que se o Resident Evil 4 tivesse uma paleta de cores mais variada, a gente teria essa percepção de gráfico super avançado que a gente tinha na época? E o Black? E o God of War? Fica a dúvida aí. Mas tudo isso que eu tô passando pra vocês é só uma teoria, um palpite. Talvez o canal Ink Ribbon lá da gringa esteja certo, até porque ele entende muito mais de cores do que eu. Vale a pena dar uma olhada no vídeo dele se você entende inglês. E vocês, qual que é a opinião de vocês? Por que vocês acreditam que os jogos da geração passada tinham tão menos cores do que os jogos dessa época? É isso, galera. Muito obrigado. Sucesso. Abraço eu e acho até mais. que era só por gráfico mesmo, igual ele falou ali. Ou provavelmente, cara, era por questão de escolha de diretoria, tá ligado? Tipo, não por ter a vibe mais sombria, e sim em si da história do jogo, mas talvez por ter também um ponto de vamos fazer assim, tipo o Red Dead 1, Red Dead Redemption,
é um jogo de faroeste, né? Então colocar um negócio muito colorido não faz sentido. Alguns eu acho que era só pro gráfico, outros era pro gráfico e casou de serem temáticas que faziam sentido, tá ligado? Mas vamos ver